Ninguém vai te querer depois de mim. Rogério disse isso sentado à mesa da cozinha, o celular na mão, o prato ainda na frente. Nem levantou os olhos direito. Falou como quem comenta o tempo. Eu fiquei parada segurando o espelho da minha avó. Repete, eu pedi. Ele riu pelo nariz. Você ouviu. Naquele segundo, eu não chorei, não gritei, não joguei nada na parede. Só olhei para o meu reflexo naquele espelho antigo e pensei, será que ele tem razão? 6 meses depois, eu estava usando outro anel, noiva de outro homem. E Rogério estava sozinho, tentando entender em que momento perdeu a mulher que jurava que ninguém mais ia querer. Meu nome é Luciana, 39 anos, fisioterapeuta, Recife. Trabalho com reabilitação de joelho e quadril desde os 24. Comecei fazendo estágio num hospital público, 3 plantões por semana, sem carro, pegando 2 ônibus para chegar. Tenho a mania de morder o lábio de baixo quando estou calculando alguma coisa, e todo mundo que trabalha comigo já aprendeu a esperar em silêncio quando eu faço isso. Tenho também o hábito de organizar tudo por post-it colorido. Rosa para urgente, amarelo para pendente, verde para resolvido. Um sistema que Rogério sempre achou exagero de gente controladora, mas que, no fim, foi exatamente esse tipo de organização que me permitiu reconstruir tudo rápido quando precisei. Não sou perfeita. Já fui a pessoa que ficou 10 anos justificando o que não devia ter sido justificado. Já fui a pessoa que ria da piada errada só para evitar o clima ruim depois. Tenho, até hoje, uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Prefiro ficar até tarde resolvendo sozinha um problema de agenda da clínica a admitir para alguém que preciso de uma mão. Foi um defeito que quase me custou caro, mais de uma vez, e que eu ainda estou aprendendo a suavizar. O espelho é da minha avó Zilá, prata envelhecida, cabo com um relevo de flor que já está quase apagado de tanto uso. Ela me deu no dia em que eu me formei, e disse uma frase que eu levei a vida inteira comigo. Não é para você se olhar bonita. É para você nunca esquecer quem está olhando de volta. Conheci o Rogério num congresso de fisioterapia esportiva, os dois com 28 anos, os dois ainda tentando descobrir que profissionais queriam ser. No começo ele era engraçado, atencioso, do tipo que ligava só para saber se eu tinha almoçado. Casamos 2 anos depois, num cartório simples, com uma festa pequena no quintal da minha mãe. Nos primeiros anos, dividíamos tudo, as contas, as dúvidas, os sonhos. Foi só depois, devagar, quase sem eu perceber o exato dia em que começou, que a divisão virou desequilíbrio. Ele foi ficando mais alto na sala. Eu fui ficando mais baixinha, mais cuidadosa com o tom, mais disposta a me explicar por coisas que nem precisavam de explicação. Minha rotina era organizada como prontuário. Acordava às 5h40, corria 20 minutos antes do sol castigar. Chegava na clínica às 7 para revisar prontuário dos pacientes do dia. Atendia até às 7 da noite. 3 vezes por semana ainda ia para a academia da faculdade dar aula de anatomia funcional para os alunos do último período. Rogério trabalhava numa distribuidora, depois abriu a própria consultoria, com o empurrão financeiro que vinha de mim, sempre. A mãe dele, Dona Marlene, nunca escondeu que achava que o filho tinha se contentado comigo. Nos almoços de domingo na casa dela, era sempre a mesma cantilena, comentários sobre como a prima do Rogério já tinha casa própria com o marido pagando tudo. Sobre como eu trabalhava demais para uma mulher. Sobre como homem gosta é de chegar em casa e achar tudo pronto. Eu ouvia calada, ajudava a lavar a louça depois do almoço, voltava para casa com um aperto no peito que eu não sabia nomear direito. Rogério nunca me defendeu uma vez sequer. Achava graça, às vezes até ria junto. Foi bem devagar que percebi como aquilo tudo ia me encolhendo. Não foi um dia, foram centenas de pequenos dias, cada um tirando um pedacinho de mim, até eu virar uma versão mais quieta, mais cautelosa, mais disposta a achar que talvez o problema fosse mesmo eu. Foram 9 anos de casamento com o Rogério. Nesses 9 anos, eu paguei sozinha a entrada do apartamento. R$ 31.000 que vieram de 4 anos economizando plantão por plantão.
Construí uma clínica de reabilitação com 114 pacientes cadastrados, um por um, muitos vindos de indicação. Fiz uma pós-graduação em terapia manual, estudando às terças e quintas à noite, depois de um dia inteiro de atendimento, durante 2 anos seguidos. Ajudei meu irmão mais novo a terminar a faculdade de engenharia bancando a mensalidade por 14 meses, quando ele perdeu o emprego. E emprestei R$ 7.000 para o Rogério montar o próprio negócio de consultoria. Dinheiro que nunca mais foi mencionado, muito menos devolvido. Eu não guardo essas coisas numa lista. Elas moram em mim como cicatriz que já não dói, mas que ainda está lá, se eu passar o dedo. Tem mais. Foram 218 consultas gratuitas que eu dei, ao longo dos anos, para pacientes que não tinham como pagar. Parte do meu jeito de retribuir o que o SUS me ensinou quando eu ainda era estagiária sem carro. Fiz um curso de especialização em Pilates clínico, 120 horas, nos sábados de manhã, enquanto o Rogério dormia até tarde reclamando de ressaca do churrasco da sexta. Reformei o consultório 2 vezes com dinheiro só meu, a segunda vez já pensando em abrir uma segunda unidade. Plano que guardei na gaveta por anos, com medo de incomodar a rotina dele. Contratei minha primeira funcionária, a recepcionista Dona Célia, depois de 3 anos de clínica sozinha, quando finalmente tive coragem de admitir que não dava mais conta de atender e organizar a agenda ao mesmo tempo. Foi um salto de coragem financeira que eu tomei sozinha, numa manhã de segunda-feira, sem consultar ninguém, porque já tinha aprendido, sem perceber, que consultar significava ouvir porque não devia. Paguei também, ao longo de 6 anos, um plano de saúde particular para os meus pais, depois que meu pai teve o primeiro problema cardíaco e o SUS da cidade deles andava sobrecarregado. Foram R$ 720 por mês, sem falha, tirados do meu próprio bolso, sem que Rogério contribuísse 1 centavo sequer. Ele achava que não era responsabilidade dele cuidar dos meus pais, mesmo eu tendo ajudado a mãe dele mais de uma vez quando ela precisou. Minha mãe casou aos 20 anos, também com um homem que a fez se sentir pequena por quase 2 décadas, até finalmente separar quando eu tinha 14 anos. Cresci vendo ela reconstruir a vida sozinha, trabalhando de manicure em casa para sustentar eu e o Tiago, sem nunca reclamar alto, sem nunca se fazer de vítima na nossa frente. Talvez por isso, quando os sinais começaram a aparecer no meu próprio casamento, uma parte de mim já soubesse reconhecer o formato, mesmo que a outra parte insistisse em não ver. Lembro do dia do nosso casamento com uma nitidez que já não faz sentido, dado tudo que veio depois. Chovia de leve. Aquela chuva fina que nordestino chama de orvalho bravo. Rogério chorou na hora da troca de alianças. Chorou mesmo, sem vergonha nenhuma, na frente de todo mundo. Minha avó Zilá, já bem idosa, sentada na primeira cadeira, segurou minha mão depois da cerimônia e disse baixinho: "Espero que ele nunca esqueça o tamanho do que está ganhando." Eu ri na hora, achando graça do jeito antigo dela de falar. Hoje eu entendo que aquela frase não era só carinho de avó. Era um aviso, plantado ali, esperando o dia em que eu precisaria lembrar dele. O primeiro sinal veio de um jeito quase bobo. Estávamos jantando, os dois em silêncio, olhando para o celular, e ele comentou, sem tirar os olhos da tela, que a secretária nova da consultoria dele entendia as coisas mais rápido que eu. Não era sobre trabalho, era sobre tudo. Sobre a forma como eu organizava a casa, sobre a forma como eu falava com ele, sobre a forma como eu simplesmente existia perto dele. Fiquei calada por um segundo, tentando entender se aquilo era mesmo uma comparação ou se eu estava exagerando dentro da própria cabeça. Perguntei, com a voz mais leve que consegui montar: "Entende mais rápido o quê, Rogério?" Ele deu de ombros. "Ah, sei lá. As coisas. Ela é mais antenada." Eu ri, um riso curto, sem graça nenhuma por dentro. Falei que talvez ele estivesse só cansado, que a consultoria dele andava puxada, que fazia sentido ele estar mais irritadiço. Fiquei remoendo aquela frase a noite inteira, deitada de costas para ele, encontrando desculpa atrás de desculpa para não precisar admitir que algo tinha mudado no jeito dele olhar para mim. Eu engoli essa explicação sem mastigar.
O segundo sinal foi um cheiro de perfume diferente na jaqueta dele, um sábado em que ele disse que tinha ficado até tarde numa reunião de fornecedores. Eu estava tirando a jaqueta do encosto da cadeira para pendurar no armário, e o cheiro me parou no meio do corredor. Não era o perfume dele, não era o meu. Era um cheiro doce, quase enjoativo, que grudou em mim o resto da noite. Perguntei baixinho, quase pedindo desculpa por perguntar, se ele tinha ficado perto de alguém que usava um perfume forte. Ele revirou os olhos, jogou o corpo para trás no sofá e disse que eu estava enxergando o fantasma, que eu devia estar cansada de tanto trabalhar, que talvez fosse bom eu relaxar um pouco mais. A frase ficou girando em mim a noite inteira, não porque eu acreditei nela, mas porque uma parte de mim queria acreditar, só para não precisar lidar com o resto. Fui dormir com o cheiro ainda grudado nas narinas, mesmo depois de lavar a jaqueta dele, mesmo depois de trocar de roupa de cama, como se aquele cheiro tivesse virado parte do ar do quarto. Eu engoli essa explicação sem mastigar. O terceiro sinal foi mais alto que os outros dois juntos. Fui pegar a bomba de encher pneu no porta-malas do carro dele numa terça de manhã, porque o meu carro estava com um pneu murcho e eu ia atender paciente às 7. Encontrei uma bolsa de academia que não era minha, jogada no canto, meio escondida atrás do step. Rosa, com um chaveirinho de urso pendurado no zíper. Levei a bolsa até a cozinha, coloquei em cima da mesa sem abrir e esperei ele descer para tomar café. Perguntei quem tinha deixado aquilo no carro dele. Ele olhou para a bolsa por menos de um segundo e disse que era de uma cliente, que ele tinha dado carona por educação depois de uma reunião que tinha terminado tarde e que ela devia ter esquecido a bolsa sem querer. A explicação saiu rápida demais, ensaiada demais, para alguém que estava supostamente sendo pego de surpresa. Fiquei parada segurando a xícara de café, sentindo o líquido esfriar na mão enquanto ele já tinha voltado a olhar para o celular, como se o assunto estivesse encerrado. Eu não engoli dessa vez inteira. Só engoli o suficiente para continuar andando até a clínica, atender minha primeira paciente do dia e não deixar transparecer nada. Lembro de estacionar o carro na vaga de sempre, respirar fundo 3 vezes antes de destravar o cinto e entrar pela porta da clínica com o mesmo sorriso profissional de sempre. O sorriso que eu tinha treinado tanto para os pacientes que já sabia fazer de olhos fechados, mesmo por dentro sentindo o chão ficar mais fino a cada dia. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre viver com um homem assim. Você começa a treinar seu próprio silêncio como quem treina um músculo. Eu, que passo o dia inteiro ensinando gente a recuperar movimento, estava perdendo o meu, devagarinho, sem perceber. E o pior não era o Rogério mentindo. O pior era eu, cada vez melhor em fingir que acreditava. Tinha uma paciente minha, Dona Laide, 81 anos, recuperando o movimento do joelho depois de uma prótese. Ela sempre dizia, no meio dos exercícios, que corpo enganado percebe antes da cabeça admitir. Eu ria, sem saber que ela estava descrevendo exatamente o que eu vivia em casa. Meu corpo sabia havia meses, o jeito como meu estômago embrulhava toda vez que o celular dele vibrava na mesa, o jeito como eu evitava olhar para ele de frente durante o jantar. Minha cabeça só ainda não tinha coragem de admitir. Numa dessas sessões, Dona Laide perguntou de repente, sem contexto nenhum. Você está bem, minha filha? Anda com o ombro mais curvado que o normal, sabia? Eu disse que estava tudo bem, claro, e continuei o atendimento. Mas aquela pergunta ficou martelando em mim o resto do dia. Se até minha paciente de 81 anos conseguia ver o peso que eu carregava no corpo, talvez fosse hora de eu também admitir o que via. Se você está aqui e ainda não é inscrita, o botão está bem aqui embaixo. Tem muito mais histórias como essa esperando por você. Aperta agora e volta pra gente. Foi numa terça de manhã, antes da minha primeira consulta. O celular dele vibrou em cima da mesa da cozinha enquanto ele estava no banho. Uma mensagem apareceu na tela, só o início, sem eu nem precisar desbloquear nada. Ontem foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo, amor. A mão direita ficou fria primeiro. Só depois veio o resto, o peito apertando, a garganta secando. Coloquei a mão no colo, como se precisasse aquecê-la antes de continuar existindo.
Olhei para o espelho da minha avó, que estava em cima da mesa porque eu tinha limpado ele na noite anterior. Peguei ele, segurei com as 2 mãos e me olhei. Não chorei. Não gritei. Fechei o celular dele. Não para investigar mais, só para não ficar olhando aquilo. E fui fazer café. Café coado, devagar, do jeito que minha avó fazia. O cheiro tomou a cozinha inteira antes de eu tomar qualquer decisão. O som da água fervendo, o barulho do filtro de pano pingando devagar, o vapor subindo da xícara. Cada detalhe daquela manhã ficou gravado em mim com uma nitidez que eu nunca soube explicar direito. Lembro até do horário exato no relógio de parede da cozinha. 6h47 da manhã. Lembro do Rogério saindo do banho, cantarolando alguma música, sem a menor ideia de que o mundo dele tinha acabado de rachar ao meio, mesmo que só eu soubesse disso ainda. Quando você descobre uma traição enquanto ainda está de pijama, com café coando, tem uma sensação estranha. O mundo continua exatamente igual. Os pássaros continuam cantando lá fora. E você é a única pessoa que sabe que tudo mudou. Eu sabia naquela manhã que eu nunca mais ia ser a mulher que fingia não ver. Mas eu ainda não sabia o que eu ia virar. Não confrontei na hora. Fui trabalhar normalmente. Atendi 6 pacientes naquele dia, sorri para cada um deles. Expliquei exercício de fortalecimento de quadril com a mesma paciência de sempre. À noite, quando o Rogério já estava dormindo, sentei na sala com o notebook no colo e comecei a juntar prova, com a calma de quem está organizando o prontuário de paciente. No primeiro dia, encontrei os horários batendo. Toda terça e toda quinta, entre as reuniões de fornecedores, havia um espaço de 2 horas que não constava em nenhuma agenda oficial da consultoria. No segundo dia, encontrei o nome dela, Patrícia, instrutora de Pilates numa academia a 3 quarteirões do escritório dele. A mesma academia da Bolsa Rosa. Encontrei também, no fundo de uma gaveta que ele quase nunca abria, um recibo de hotel amassado, de um motel na Zona Norte, datado de um sábado em que ele tinha dito que estava resolvendo o problema no carro com um amigo mecânico. No terceiro dia, descobri que não era só uma. Havia mensagens antigas, de quase 2 anos atrás, para outra mulher, encerradas quando ela descobriu que ele era casado e chateou. Naqueles 3 dias, eu me lembro de atender pacientes normalmente, de sorrir na hora certa, de corrigir postura e ajustar carga de exercício com a mesma atenção de sempre, e ao mesmo tempo sentir que uma parte de mim estava observando tudo de fora, como se eu fosse 2 pessoas ao mesmo tempo. A fisioterapeuta competente do dia e a mulher que, à noite, sentava sozinha na sala com o notebook aberto, juntando peça por peça de um quebra-cabeça que ela nunca quis montar. Foi nesses 3 dias que entendi, de verdade, a diferença entre desconfiar e saber. Desconfiar dói de um jeito difuso, quase suportável. Saber dói de um jeito específico, cirúrgico, que não deixa mais espaço para dúvida nem para desculpa. Liguei para minha melhor amiga, a Bianca, fisioterapeuta como eu, minha colega desde a faculdade, e só consegui dizer, com a voz mais controlada que já usei na vida: acho que descobri uma coisa que eu não queria ter descoberto. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha por 1 segundo e depois disse só: toma um copo d'água antes de continuar essa frase. Liguei para minha mãe só no 3º dia, depois de já ter tudo organizado numa pasta. Ela ficou em silêncio no telefone por um bom tempo e depois falou com uma calma que eu reconheci de longe. Eu sabia que ia chegar esse dia. Não porque desejei, mas porque conheço o tipo de silêncio que ele te fazia guardar. Foi a primeira vez que alguém nomeou, em voz alta, o que eu vinha sentindo havia anos sem saber descrever. Quando finalmente confrontei, um domingo à noite, com as provas impressas numa pasta em cima da mesa da cozinha, ele não pediu desculpa. Olhou para a pasta, olhou para mim e disse que eu tinha ficado chata depois que virou só trabalho e rotina. Disse que eu não tinha mais graça, que casamento de 9 anos perde a graça mesmo, é assim que funciona. Perguntei há quanto tempo. Ele disse que não importava mais. Perguntei se ele ia terminar com a Patrícia. Ele riu, um riso curto, cruel, e disse que eu não tinha moral para exigir nada. Fiquei ali, de pé,
com a pasta ainda na mão, sentindo cada palavra dele cair como pedra num poço que eu já sabia, havia muito tempo, que estava fundo demais para continuar fingindo raso. E foi aí que ele falou a frase que eu não esperava, olhando para o celular quase sem pausar a respiração. Ninguém vai te querer depois de mim, Luciana. Vai por mim. Você não tem mais idade, nem tempo, nem paciência para recomeçar com mais ninguém. Eu não respondi. Fui lavar a louça que nem existia para lavar. Ele foi atrás de mim até a cozinha, ainda falando, dizendo que eu estava fazendo drama, que toda relação longa tem esses tropeços, que eu devia pensar bem antes de destruir 9 anos por causa de uma bobagem. Enxaguei o mesmo copo 3 vezes, sentindo a água quente na mão, ouvindo a voz dele ir ficando mais distante à medida que eu ia ficando mais dentro de mim mesma. Quando finalmente desliguei a torneira, falei só uma frase, sem me virar para olhar para ele. Amanhã eu ligo para o meu irmão para me ajudar a arrumar as coisas. Ele riu, um riso descrente, e disse: Você não vai aguentar viver sozinha, Luciana. Eu não respondi de novo. Só sequei as mãos no pano de prato e fui dormir no quarto de hóspedes, pela primeira vez em 9 anos de casamento. Fiquei acordada quase a noite inteira naquele quarto de hóspedes, olhando para o teto, ensaiando mentalmente cada passo do dia seguinte. Não chorei. Só fiz na cabeça uma lista, a mesma clareza que eu uso para montar plano de tratamento de paciente complicado. Ligar para o Tiago às 7 da manhã, avisar Dona Célia que eu chegaria um pouco mais tarde na clínica, procurar um advogado até o fim da semana, começar a ver apartamento no fim de semana seguinte. Levantei da cama antes do despertador, tomei banho e desci para fazer café. O mesmo café coado de sempre, no mesmo coador de pano, como se aquele gesto repetido fosse a única coisa que eu ainda tinha certeza de conseguir controlar naquele momento. Foi ali, tomando café sozinha numa cozinha que em poucos dias deixaria de ser minha casa, que percebi. Eu não estava mais esperando ele mudar. Eu estava só organizando a saída. E essa diferença, pequena no gesto, enorme no significado, foi o que separou a Luciana de antes da Luciana que ia se tornar noiva de outro homem 6 meses depois. 3 semanas depois da separação, minha vizinha Ivone, uma senhora de 62 anos que eu mal trocava mais que bom dia no elevador, bateu na minha porta. Não veio com discurso, não veio com conselho, trouxe uma marmita de sopa de mandioquinha e disse só: Vi a mudança saindo. Imaginei que hoje você não ia ter cabeça para cozinhar. Entregou a marmita, sorriu e voltou para o apartamento dela sem esperar resposta. Eu fiquei parada na porta com a marmita quente nas mãos por um tempo que não sei medir. No fim de semana seguinte, foi meu irmão mais novo, o Tiago, aquele mesmo que eu bancava na faculdade de engenharia quando ele ficou sem emprego, quem apareceu, sem ligar antes, com a caminhonete de um amigo emprestada e 3 caixas de papelão vazias no banco de trás. Não falou nada sobre o Rogério. Só perguntou: que móvel eu levo primeiro? Levamos a tarde inteira carregando caixa, ele suando a camisa e reclamando de dor nas costas, eu dando risada pela primeira vez em semanas por causa da cara dele, carregando o guarda-roupa sozinho, teimoso, recusando ajuda. No meio da tarde, ele parou, sentou na única cadeira já montada no apartamento novo e falou, olhando para o chão cheio de caixa: Eu devia ter percebido antes, Lu. Todo domingo na casa da dona Marlene, eu via você ficando mais quieta e não falei nada. Eu disse que não tinha problema, que ninguém tinha obrigação de perceber o que eu mesma não admitia. Ele balançou a cabeça, não convencido, e voltou a carregar caixa, agora em silêncio. No fim daquela tarde, já com o apartamento novo cheio de caixa mal desempacotada, Tiago sentou no chão comigo, encostado na parede vazia, e falou baixinho: Sabe que os 14 meses que você pagou minha faculdade, quando eu perdi o emprego, foram o motivo de eu terminar a engenharia? Eu nunca esqueci isso. Se você precisar de qualquer coisa agora, é minha vez. Eu não consegui responder na hora. Só encostei a cabeça no ombro dele por um instante, ali no chão, entre caixas, sem nenhuma pressa de levantar. Ivone, a vizinha da marmita, virou uma presença constante naquele primeiro ano. Toda quarta-feira à noite, sem combinar, ela batia na minha porta com algum prato.
vez sopa, vez um bolo de fubá, vez só um café coado para tomar junto. Nunca perguntava nada sobre o Rogério. Um dia, quase um ano depois, contei para ela, sem querer, a frase que ele tinha dito. Ela ficou séria, tomou um gole de café e falou só: "Homem que precisa dizer isso já perdeu antes de você ir embora." Não disse mais nada. Voltou a falar do bolo de fubá, como se a conversa nunca tivesse acontecido. E eu entendi que aquele jeito dela de não insistir era, no fundo, um tipo de respeito que eu não conhecia até então. Na clínica, foi Dona Célia, minha recepcionista havia 7 anos, quem primeiro percebeu que algo estava errado, só de ver eu chegando um pouco mais cedo todos os dias, mesmo sem precisar. Numa sexta-feira, sem perguntar nada, ela deixou um bilhete na minha mesa. Se precisar reorganizar o horário essas semanas, eu remanejo os pacientes sem problema. Só me avisa. Aquele bilhete pequeno, escrito numa letra redonda e cuidadosa, foi uma das primeiras provas concretas de que eu não estava tão sozinha quanto achava. O processo de separação levou 4 meses para ficar pronto. Mais rápido do que eu esperava, já que não tínhamos filhos e os bens ficaram fáceis de dividir, uma vez que quase tudo comprovadamente vinha do meu nome. Assinei os papéis num cartório pequeno perto da clínica, numa quarta-feira de manhã, antes do primeiro atendimento. Rogério assinou rápido, quase impaciente, como se aquilo fosse só mais um trâmite chato do dia. Eu assinei devagar, lendo cada cláusula, sentindo o peso de 9 anos virando 3 folhas de papel. Ao sair do cartório, não chorei. Fui direto para a clínica, atendi Dona Laíde às 7h30 e só permiti que o peso da manhã me alcançasse à noite, sozinha, deitada na cama nova, olhando para o teto de um quarto que já não tinha metade das coisas dele espalhadas. 2 semanas depois de sair de casa, Bianca me arrastou para um café perto da orla, insistindo que eu precisava ver gente que não fosse paciente ou parede vazia de apartamento. Sentamos numa mesinha de rua, o vento batendo forte, e ela ficou só me ouvindo por quase 1 hora, sem interromper, sem tentar resolver nada. No fim, pegou minha mão em cima da mesa e disse: "Você passou 9 anos cuidando de gente machucada nessa clínica. Deixa eu cuidar de você um pouquinho agora." Chorei ali mesmo, na mesa de plástico, sem vergonha de quem passava na calçada, e ela só ficou segurando minha mão, sem pressa nenhuma de eu parar de chorar antes da hora. Nos meses seguintes, a clínica virou meu porto. Eu tinha medo de que a separação afetasse meu trabalho, mas foi o oposto. Cada paciente que eu ajudava a recuperar um movimento perdido virava um lembrete de que eu sabia, sim, reconstruir coisas quebradas. Só nunca tinha aplicado isso em mim mesma. Contratei uma segunda fisioterapeuta para dividir a demanda, depois uma terceira, e em menos de 1 ano a clínica dobrou de tamanho, saindo de 114 pacientes cadastrados para mais de 200. Uma das minhas pacientes mais antigas, Dona Iracema, 77 anos, que eu atendia desde o início da minha carreira, me disse um dia, apertando minha mão depois de uma sessão: "Menina, eu vi você chegar aqui uma mocinha insegura. Hoje você é dona do próprio nariz. Não deixa homem nenhum te fazer esquecer disso de novo." Guardei essa frase como quem guarda dinheiro debaixo do colchão, sem mostrar para ninguém, mas sabendo que ali tinha valor de sobra. Dona Alaide, a paciente da prótese de joelho que sempre dizia que corpo enganado percebe antes da cabeça admitir, terminou o tratamento dela 3 meses depois da minha separação, andando sem bengala pela primeira vez em 2 anos. No último dia de atendimento, ela me abraçou na porta da clínica e disse: "Seu corpo já sabia, lembra? Agora sua cabeça também sabe. Bom trabalho, minha filha." Fechei a porta depois que ela saiu e fiquei parada 1 minuto inteiro, sozinha na recepção, sentindo aquilo assentar dentro de mim. Reabri, finalmente, o plano engavetado havia anos. A segunda unidade da clínica, num bairro maior, com equipamento novo de pilates clínico e uma sala inteira dedicada à reabilitação esportiva. Inaugurei sozinha, sem pedir permissão a ninguém, cortando a fita simbólica com Tiago e minha mãe do lado, batendo palma.
Contratei mais 2 fisioterapeutas recém-formadas para essa unidade nova, lembrando de mim mesma 20 anos antes, estagiária insegura pegando 2 ônibus para chegar no plantão, e fiz questão de pagar o salário delas em dia, sempre, todo santo mês. Coisa que eu sabia bem o valor de receber depois de anos vendo o Rogério esquecer de devolver dinheiro emprestado. A audiência espera que, ao ouvir "ninguém vai te querer depois de mim", eu grite, chore, ou pelo menos discuta com ele até de madrugada. Só que eu simplesmente fui até a cômoda do quarto, onde o espelho da minha avó estava desde a manhã da revelação, peguei ele com as 2 mãos, me olhei por um segundo e guardei ele dentro da bolsa que eu ia levar. Só depois tirei a aliança e coloquei em cima da cômoda, ao lado do carregador de celular, quase como se fosse um objeto qualquer, e disse: "Então eu vou descobrir isso sozinha", sem gritar, sem chorar ali na frente dele. A explosão veio depois, sozinha, no carro, no estacionamento do mercado, 3 dias mais tarde, com o motor desligado. Eu tinha ido comprar coisas para a cozinha do apartamento novo que ainda nem tinha assinado o contrato, e no meio do estacionamento, sem aviso nenhum, as mãos começaram a tremer no volante. Chorei um choro feio, sem forma, batendo a mão de leve no volante, repetindo baixinho: "Eu aguentei, eu aguentei, eu aguentei". Não sei se era acusação ou consolo. Fiquei ali uns 20 minutos. Depois enxuguei o rosto no retrovisor, entrei no mercado e comprei tudo o que precisava para a cozinha nova, incluindo um jogo de xícaras que eu escolhi sozinha, sem consultar gosto de ninguém. Tem frases que a gente carrega feito farpa. "Ninguém vai te querer depois de mim", ficou martelando em mim nas primeiras semanas. De manhã, escovando o dente, no meio de um atendimento, na fila do banco, até mesmo em sonho, uma vez, o que me fez acordar de madrugada com o coração acelerado. Só que, aos poucos, a frase foi perdendo o peso de profecia e virando só o que sempre foi: a opinião de um homem que nunca soube o valor do que tinha em casa. Minha mãe, que também passou por um casamento difícil na juventude dela, me disse uma coisa que eu guardei: "Homem que precisa te diminuir para se sentir grande, só está te contando sem querer o tamanho real dele." Não tirou a dor, mas tirou um pouco do peso. Comecei a repetir aquela frase baixinho, sozinha no carro, toda vez que a voz do Rogério tentava voltar para dentro da minha cabeça. Até que, aos poucos, foi a frase da minha mãe que ganhou espaço, e a dele foi ficando cada vez mais pequena, mais distante, mais irrelevante. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite, um capítulo antes de dormir. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. O e-book também está disponível se preferir ler. Os 2 estão no link aqui embaixo. Primeiro mês sozinha, no apartamento pequeno que aluguei perto da clínica, foi o mais difícil. Eu me lembro de acordar no meio da noite achando que tinha ouvido a chave dele na porta e demorar alguns segundos para lembrar que ele não morava mais ali, que aquele barulho era só o vento batendo na janela mal fechada. Chorei em lugares estranhos naquele mês, no carro, no vestiário da clínica, uma vez até no meio de um atendimento, com a paciente segurando minha mão sem perguntar nada. Mas todo santo dia eu levantava, tomava banho, ia trabalhar. Nunca faltei um atendimento sequer. Numa noite de sábado, sem nenhum plano, sem nenhuma vontade de sair, fiz questão de cozinhar para mim mesma como se fosse para visita importante. Pus toalha de mesa, acendi uma vela, coloquei uma música que Rogério sempre reclamava de ser música de gente triste. Comi sozinha, devagar, e descobri que aquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não doía. Era só silêncio. Meu. Numa outra ocasião, tive que aprender sozinha a trocar o registro de gás, porque não tinha mais ninguém para chamar. Levei quase 1 hora, suja de graxa, xingando baixinho, até conseguir. Quando terminei, ri sozinha na cozinha vazia. Um riso de vitória boba, mas real.
5 meses depois da separação, Rogério apareceu na porta da clínica sem avisar, dizendo que precisava conversar. Eu estava terminando o atendimento da minha última paciente do dia, uma senhora de 73 anos recuperando o movimento do ombro depois de uma cirurgia. Pedi para ele esperar do lado de fora. Terminei o atendimento com calma, expliquei os exercícios de casa para minha paciente, me despedi com um abraço. Só depois saí. Ele estava mais magro, os olhos fundos, parecendo alguém que não dorme direito há semanas. Disse que estava arrependido, que a Patrícia tinha ido embora depois de descobrir que ele fazia a mesma coisa com outras, que as coisas não fizeram sentido sem mim. Contou que tinha até procurado um psicólogo, que estava tentando entender onde errou e que gostaria de pelo menos poder conversar de vez em quando como amigos. Eu escutei, olhando para o relógio na parede da recepção, o mesmo relógio redondo que sempre esteve ali, marcando o tempo que ele achava que eu não tinha mais, e respondi, calma, sem raiva na voz. Eu já não moro mais naquela versão de mim que aceitava isso. Peguei minhas chaves e entrei de novo para a clínica, deixando ele na calçada. Foi na sala de espera da própria clínica, 6 semanas depois da separação, que conheci o Daniel, pai de um dos meus pacientes. Um menino de 10 anos se recuperando de uma fratura no braço depois de uma queda de skate. No dia em que nos conhecemos, ele tinha ficado nervoso demais durante a consulta do filho, fazendo perguntas repetidas sobre o prognóstico. E eu tive que explicar, com calma, 3 vezes seguidas, que a recuperação era normal e esperada. No fim da consulta, ele se desculpou pelo nervosismo, dizendo que, desde que virou pai sozinho, todo susto vira catástrofe na cabeça dele. Achei aquilo tocante. Um homem admitindo vulnerabilidade sem vergonha nenhuma, coisa que eu não via há anos. Ele chegava sempre 15 minutos antes da consulta do filho, sentava na sala de espera com um livro e nas primeiras semanas nem trocávamos mais que educação de recepção. Um dia, ele trouxe 2 copos de café, um para ele, um sobrando para mim, e disse só. Imaginei que quem cuida de todo mundo aqui também gosta de ser cuidado de vez em quando. Não insistiu quando eu agradeci meio sem jeito e voltei para o consultório. Fiquei pensando naquela frase o resto da tarde, entre um atendimento e outro, achando estranho como alguém desconhecido tinha percebido, em poucas visitas, uma coisa que Rogério nunca tinha percebido em 9 anos inteiros de casamento. Ele voltou a trazer café 2 vezes por semana, sem pedir nada em troca, só puxando assuntos sobre livros e sobre o filho dele, sobre como estava sendo difícil criar um menino sozinho depois de enviuvar 2 anos antes. Um dia, o filho dele, o Bento, perguntou na minha frente, com aquela sinceridade só de criança: "Você é a namorada do meu pai?" Daniel ficou vermelho, gaguejou uma resposta qualquer, e eu ri pela primeira vez em semanas de um jeito leve, sem peso nenhum atrás do riso. Demorou 4 meses até eu aceitar sair para jantar. Quando aceitei, num restaurante pequeno perto do Rio, contei tudo. O Rogério, a frase, os anos engolindo explicação sem mastigar, a bolsa rosa, o chaveiro de urso. Ele ficou em silêncio, ouvindo até o fim, e só disse: "Obrigado por confiar isso em mim." Não tentou consertar. Não tentou provar que era diferente com discurso. Só ficou, nos jantares seguintes, nas ligações de boa noite, na paciência de esperar eu confiar de novo em alguém. Um dia, meses depois de estarmos namorando, Daniel finalmente contou sobre a esposa dele, a Renata, outra Renata, sem nenhuma relação com a minha, apenas coincidência de nome comum, que morreu de repente, um aneurisma, quando Bento tinha só 7 anos. Ele contou sobre os primeiros meses sozinho com o filho, sobre como tinha aprendido a trançar cabelo, assistindo vídeo, sobre o medo de nunca mais conseguir confiar em outra pessoa depois de perder alguém tão de repente. Eu não tinha pressa de amar de novo, ele disse, mas também não tinha medo, só esperava reconhecer quando a hora chegasse. Segurei a mão dele em cima da mesa e não falei nada. Só fiquei ali,
sentindo que os dois, cada um do seu jeito, tinham aprendido a reconstruir sozinhos antes de aprender a reconstruir a dois. Teve uma noite, uns 2 meses depois de começarmos a namorar, em que contei sobre o medo bobo, mas real, de que ele um dia também fosse achar que eu tinha perdido a graça. Ele ficou sério, pegou minha mão em cima da mesa e disse: Luciana, você não perdeu graça nenhuma. Você só estava do lado de alguém que nunca soube enxergar o que tinha. Não foi discurso de novela. Foi dito baixo, olhando nos meus olhos, sem pressa nenhuma de continuar comendo. Levamos quase 1 ano até morar juntos. No caminho, teve recaída de medo. Uma noite, eu cancelei um encontro sem explicação nenhuma, só porque tinha sonhado com a frase do Rogério e acordado sem coragem de sair de casa. Daniel não cobrou, mandou mensagem. Sem pressa nenhuma, só me avisa quando estiver bem. Foi isso que me fez confiar de verdade. Não a insistência, mas a ausência dela. 8 meses depois da separação, esbarrei com Dona Marlene, minha ex-sogra, no supermercado. Ela veio até mim, sem graça, e disse que sentia muito por como as coisas tinham terminado, que sempre me achou uma boa mulher, só nunca soube dizer isso direito. Não pedi satisfação, só respondi: Obrigada, Dona Marlene, espero que esteja tudo bem com a senhora. E segui empurrando meu carrinho, sem peso nenhum guardado daquele encontro. No dia em que Daniel me pediu em casamento, ele fez questão de pedir na sala da minha clínica. A clínica que eu construí sozinha, com os 114 pacientes que viraram 308 ao longo dos anos, muitos deles chegando ainda hoje por indicação de indicação. Ele sabia o quanto aquele lugar tinha custado de mim, porque eu tinha contado, aos poucos, cada plantão, cada noite de pós-graduação, estudando depois de um dia inteiro de atendimento, cada real dos 31 mil que virou entrada de apartamento. E quando eu disse sim, olhei para o espelho da minha avó, que eu tinha levado para a clínica meses antes, pendurado numa parede do meu consultório, ao lado dos diplomas emoldurados. A pós-graduação que eu tirei estudando de noite, o apartamento que eu paguei de entrada sozinha, o negócio que eu ergui, o irmão que se formou engenheiro por causa de 14 meses de mensalidade que eu paguei sem reclamar, tudo isso não sumiu com o Rogério. Continuou comigo e agora era testemunha de uma vida escolhida, não sobrevivida. O espelho que antes me fez duvidar de mim virou o espelho que testemunhou meu sim. A moldura de flor apagada continuava a mesma, mas quem se olhava nela já não era a mesma mulher que engolia a explicação sem mastigar. Guardei o espelho na estante da sala nova, ao lado de uma foto minha com o Daniel e o enteado, e todo santo dia, ao passar por ele, eu me pego olhando por 1 segundo a mais do que precisaria. Não por vaidade, mas por reconhecimento, como quem cumprimenta uma velha companheira de guerra que ajudou a atravessar o pior sem nunca precisar dizer uma palavra. 1 ano exato depois da separação, sentei para fazer o balanço da clínica, como fazia todo mês de aniversário do negócio. Os números me pararam por um instante. 308 pacientes ativos, 3 fisioterapeutas contratadas além de mim, faturamento quase 3 vezes maior do que no ano em que eu ainda dividia a decisão com Rogério, decisão que na prática era sempre eu quem executava sozinha, só sem o crédito. Lembrei dos 31 mil reais que virei entrada de apartamento sozinha, dos 7 mil que emprestei para o negócio dele e nunca vi de volta, dos 14 meses de faculdade do Tiago. Cada número antigo, que antes doía como perda, agora servia só de régua para medir o quanto eu tinha crescido sem precisar de permissão de ninguém. Imprimi o relatório, guardei numa pasta e liguei para minha mãe só para contar, sem nenhum motivo além da vontade de dividir aquilo com alguém que soubesse o preço de cada linha daquele papel. Cerca de 7 meses depois da separação, chegou na clínica nova uma paciente, a Verônica, 34 anos, com uma lesão no ombro que ela dizia ter sido um acidente doméstico. Não era. Levei 3 sessões para ela finalmente admitir, com a voz baixa, que tinha sido o marido que a empurrou contra a porta do armário. Eu não dei conselho. Só perguntei se ela tinha alguém para ligar, se precisava de indicação de alguma rede de apoio, e continuei o tratamento do ombro dela com o mesmo cuidado técnico de sempre.
cada exercício de mobilidade explicado com calma, sem pressa, do jeito que eu gostaria que alguém tivesse me tratado 6 meses antes. Meses depois, Verônica apareceu na recepção com um buquê pequeno de flores do jardim dela. Disse que tinha se separado, que estava recomeçando devagar. E que nunca esqueceria a fisioterapeuta que tratou o ombro dela sem nunca fazer ela se sentir julgada. Guardei aquele buquê até secar de vez, na estante ao lado do espelho da minha avó. 2 objetos pequenos, testemunhando 2 reconstruções diferentes, na mesma sala. O pedido de casamento aconteceu exatamente 6 meses depois do dia em que Rogério disse que ninguém ia me querer depois dele. Uma coincidência que eu só fui perceber quando já estava com o anel na mão, olhando para a data no relógio da recepção. Contei os pacientes que ainda estavam na sala de espera naquela hora. 7 pessoas, 4 delas de longa data, testemunhando tudo com os olhos cheios d'água. Dona Iracema, que estava ali para sua sessão de fisioterapia, levantou da cadeira de rodas com a ajuda da auxiliar só para me abraçar. Daniel tinha combinado tudo com Dona Célia, minha recepcionista, com semanas de antecedência. Ela ficou responsável por atrasar o último atendimento do dia sem eu desconfiar de nada. Quando entrei na sala, ele estava de pé ao lado da parede onde ficava o espelho da minha avó, com Bento, o enteado, segurando uma plaquinha de papelão toda tremida escrito "Ela disse sim?", mesmo sem ainda ter perguntado nada. Todo mundo riu, inclusive eu, um riso misturado com lágrima. Ele se ajoelhou devagar, as mãos tremendo um pouco mais do que ele provavelmente esperava, e disse: "Luciana, eu vi você reconstruir uma vida inteira sozinha antes de me deixar entrar nela. Eu só quero o direito de continuar do seu lado enquanto você continua construindo." Não foi discurso decorado. Dava para perceber pelas pausas, pelo jeito que ele parava de vez em quando para respirar fundo. Eu disse sim antes mesmo dele terminar a última frase. Fizemos uma festa de noivado pequena, no mesmo quintal da minha mãe, onde eu tinha casado a primeira vez, 9 anos antes. Rogério não foi convidado, é claro, mas Dona Marlene, minha ex-sogra, mandou uma mensagem de parabéns simples, sem retorno esperado. Tiago fez um brinde emocionado, dizendo que, depois de ver a irmã reconstruir tudo sozinha, ele tinha virado bem mais exigente com quem ia namorar. Todo mundo riu. Eu chorei um choro bom, dos que a gente nem tenta segurar. Minha mãe, no fim da festa, já tarde da noite, sentou do meu lado na escada dos fundos e disse: "Sua avó ia gostar dele." Foi só isso, mas foi o suficiente para eu chorar de novo. Um choro completamente diferente do que eu tinha chorado 6 meses antes, no estacionamento do mercado. Casamos 1 ano e 4 meses depois do pedido, numa cerimônia pequena, numa chácara nos arredores de Recife, com vista para um açude e árvores de mangueira em volta. Diferente do primeiro casamento, dessa vez eu escolhi cada detalhe pensando só no que eu realmente queria, sem imaginar o que ficaria bonito para a visita, ou o que Rogério ia achar exagero. Flores de campo, sem arranjo caro. Comida simples, feita por uma cozinheira que minha mãe conhecia havia anos. Um vestido que eu escolhi sozinha, numa tarde de sábado, chorando de emoção no provador enquanto a costureira ajustava a barra. Minha mãe me levou até o altar improvisado debaixo da mangueira mais velha da chácara. Não teve pai levando filha, porque o meu já tinha falecido havia anos, e eu não quis pedir isso a mais ninguém. Foi minha mãe, com as mãos ainda calejadas de décadas de trabalho de manicure, quem me entregou para o Daniel, sussurrando no meu ouvido antes de soltar meu braço: "Agora sim, filha." Bento, já com 11 anos, foi o portador das alianças, sério como só criança, em ocasião importante sabe ser, andando devagar pelo corredor de grama com um coxim de veludo azul. Na hora dos votos, Daniel disse uma coisa que eu guardo até hoje, palavra por palavra: "Eu não vim aqui para te salvar de nada, Luciana. Você já tinha se salvado sozinha muito antes de eu aparecer. Eu só quero o privilégio de caminhar do seu lado, enquanto você continua sendo exatamente quem você é." Chorei o discurso inteiro, sem nenhuma vergonha, com Tiago chorando também na primeira fileira, e Ivone, minha vizinha, sentada ao lado da minha mãe, abanando o rosto com um leque de papel.
Quando chegou minha vez de falar os votos, tremi mais do que imaginava. Disse que durante muito tempo eu tinha acreditado que merecer amor era uma questão de me encolher o suficiente para caber no espaço que alguém decidia me dar. Disse que Daniel tinha me ensinado o oposto, que amor de verdade não pede para você encolher, pede espaço para você crescer. As pessoas na plateia aplaudiram baixinho, emocionadas, e minha mãe levantou da cadeira sem conseguir se conter, indo me abraçar antes mesmo do celebrante terminar de falar. O espelho da minha avó ficou em cima da mesa dos noivos durante toda a festa, ao lado do bolo, por escolha minha. Quis que ele testemunhasse aquele dia também, do jeito mais literal possível. Várias pessoas comentaram, achando estranho um espelho antigo numa mesa de casamento, e eu só respondia, sorrindo. É um assunto entre eu e minha avó. Dançamos a primeira valsa devagar, sem coreografia ensaiada, só girando devagar debaixo das luzes penduradas nas árvores. Em determinado momento da noite, olhei em volta. Minha mãe rindo alto com Ivone, Tiago dançando desajeitado com a namorada nova, Bento dormindo numa cadeira de encosto com o paletó do pai por cima, e senti, pela primeira vez de forma tão completa, que a frase que Rogério tinha dito 6 meses antes de eu ficar noiva não tinha absolutamente nada a ver com a mulher que eu era. Tinha só a ver com o tamanho pequeno da visão dele. Viajamos para Fernando de Noronha na semana seguinte ao casamento, só nós dois. Bento ficou com a avó materna, que já tinha virado uma espécie de segunda mãe para mim também, nesse meio tempo. Passamos os dias sem pressa nenhuma, mergulhando de manhã, dormindo sesta depois do almoço, jantando devagar, olhando o mar escurecer. Numa dessas noites, sentados na areia, Daniel perguntou se eu ainda pensava no Rogério. Respondi com sinceridade. Penso de vez em quando, mas não do jeito que você imagina. Penso mais como quem lembra de uma doença que já curou. Sem dor, só memória. Ele sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali, quietos, ouvindo a maré subir. Hoje, num sábado de manhã, eu tomo café devagar na varanda do apartamento novo, que é meu, comprado com o dinheiro da venda da clínica antiga e da abertura de uma unidade maior, com o nome dela escolhido por mim, sem precisar de aprovação de ninguém. Daniel está lendo do outro lado da mesa, o enteado brincando no quintal com um cachorro que adotamos há 3 meses. Não tem discurso, não tem euforia. Só o silêncio bom, aquele que a gente escolhe, não o que a gente é obrigada a engolir. De vez em quando, Bento aparece na varanda perguntando se pode levar o cachorro para andar no calçadão. E eu digo que sim, olhando ele sair correndo, pensando em como uma casa pode ficar cheia de barulho bom depois de tanto silêncio ruim. Daniel levanta os olhos do livro, sorri sem dizer nada e volta a ler. Eu termino o café, olho para o espelho da minha avó na estante e sigo com o meu dia. Às vezes, nesses sábados de manhã, eu penso na Verônica, aquela paciente que chegou com o ombro machucado e um segredo guardado, e em como ela hoje me manda mensagem de vez em quando só para contar como está a vida nova dela. Penso também na dona Alaide, que já se foi há 2 anos, mas cuja frase "corpo enganado percebe antes da cabeça admitir", eu ainda repito baixinho para pacientes minhas que chegam com o mesmo ombro curvado que eu tinha. Cada uma dessas mulheres, de um jeito ou de outro, me ensinou um pedaço do caminho de volta para mim mesma. Se você também já reconstruiu do zero, me conta nos comentários o primeiro passo. Às vezes eu penso em escrever uma carta para Luciana de 6 meses atrás, aquela que estava parada na cozinha, segurando o espelho da avó, sem saber se a frase dele era verdade. Eu diria para ela: você não vai só sobreviver a isso. Você vai construir uma clínica maior, vai aprender sozinha a trocar registro de gás, vai rir de novo de um jeito que não lembra mais o Rogério e vai dizer sim para um homem que nunca vai precisar te diminuir para se sentir grande. A frase que ele disse não era sobre o seu futuro, era só sobre o tamanho dele. Penso também que, se minha avó Zilá estivesse viva para ver tudo isso, ela provavelmente só ia me olhar, apontar para o espelho na estante e dizer de novo aquela frase que ela repetia desde que eu me formei.
Não é para você se olhar bonita, é para você nunca esquecer quem está olhando de volta. Demorei quase 10 anos para entender o tamanho real daquela frase. Hoje, toda vez que passo pelo espelho na sala, eu sei exatamente quem está olhando de volta, e não é mais a mulher que engolia a explicação sem mastigar. É a mulher que aprendeu, do jeito mais difícil possível, que merecimento não se pede. Se constrói, tijolo por tijolo, plantão por plantão, e ninguém, nem um marido, nem uma frase cruel dita numa manhã qualquer, tem o poder de tirar isso de você, a não ser que você entregue de bandeja. Eu não entreguei. E foi essa, no fim, a maior virada de todas. Se alguém me perguntasse hoje o que eu diria para outra mulher vivendo o que eu vivi, eu diria: preste atenção no seu próprio corpo antes de precisar que alguém aponte para ele. Preste atenção na hora em que você começa a se explicar por coisas que não precisam de explicação. Preste atenção no silêncio que vai crescendo dentro de casa, porque ele não aparece de uma vez. Ele se instala devagar, dia após dia, até virar rotina. E quando finalmente perceber, saiba que o tamanho da sua reconstrução não depende do tamanho do estrago. Depende só da sua decisão de começar. Antes de ir, se essa história tocou algo dentro de você, o e-book Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá.